A série Municípios Capixabas apresenta Iuna, a cidade do café. Iuna fica na Serra do Caparaó, sul do estado, a 180 quilômetros de Vitória. Aqui faz frio o ano inteiro. Os 25 mil habitantes vivem basicamente do café. O município é um dos mais extensos do estado. Um refúgio místico que permite contato com a natureza quase intocada. Iuna é um dos municípios mais antigos do Espírito Santo. Foi distrito de Viana e de Cachoeiro. A emancipação veio em 1890. O advogado e pesquisador José Olímpio conta que a história do povoado começa em 1808, com a vinda da família real para o Brasil e uma ordem do rei. Como começou a história de Iuna? A história de Iuna começou com Dom João VI. Ele, ao transferir a corte portuguesa para o Brasil, decretou a abertura dos portos ao comércio com as nações amigas e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. Ao mesmo tempo em que determinou que todos os presidentes das províncias ligassem-as entre si por estradas construídas por eles próprios. E assim foi que surgiu a estrada São Pedro de Alcântara, que partia da primeira cachoeira do rio Santa Leopoldina, próximo à Vitória, descendo em rumo oeste para Minas Gerais, com o projeto de ligar-se à Vila Rica, que era a capital da província de Minas Gerais. De 3 em 3 léguas, no correr dessa estrada, seria construído um quartel. E foram construindo os quartéis de Barcelos, Urém, Piniel, até chegar em um quartel às margens de um rio bonito, um terreno próprio, e ali formou-se uma povoação. Esse quartel, que deveria chamar-se Chaves, por causa de ser feito às margens de um rio de cor amarelada, teve o nome de Quartel do Rio Pardo. E aí deu origem à povoação do Rio Pardo. A estrada foi inaugurada em 1816. E presumo que também o Rio Pardo tenha sido colonizado a partir desta época. E qual era a função desses quartéis? As funções eram várias, 2 principais. A manutenção da estrada, através de pessoas que a construíram a machado e foice enxada, e a outra função principal também era de manter a segurança, a paz, a tranquilidade e a defesa contra os animais ferozes, os índios, porque desde o quartel de Vila Viçosa, que fica onde hoje é a cidade de Conceição do Castelo, até o quartel de Mainaçu, que hoje é o Rio Maiuaçu, lá em Maiumbirim, não existia um só habitante que não fosse índio. Iuna, em Tupi-Guarani, significa águas pardas ou escuras. A terra fértil do Rio Pardo atraiu portugueses, libaneses e africanos. Para cá vieram também colonizadores vindos de outros estados, principalmente os vizinhos mineiros, que trouxeram tradições mantidas até hoje. A gastronomia é um exemplo. Nós ainda não temos nosso prato típico, a nossa gastronomia típica, mas o referencial é o nosso franguinho caipira com macarrão, o tutu, a macarronada, o feijão tropeiro e os outros pratos descendentes da cidade próxima nossa, que é Minas. Segundo influências de pessoas que já moraram em Iuna, que o nosso prato típico seria o cabrita napolitana, que eram trocas feitas na época de serviços prestados. Eles deixariam um carneiro, né, na casa das pessoas, e eles começaram a ver que esse carneiro com caldo
ele seria mais saboroso. Então, criaram-se o cabrita napolitano. Mas isso ainda nós estamos investigando para ver se realmente é o nosso prato típico. A influência mineira aqui em Iuna também é forte no jeito de falar. A gente mistura até as línguas aqui. A gente fala até que é mineiro, que é do outro lado ali do rio, ali já é Minas, entendeu? Uai, sou, é trem, todo mundo fala assim. Mas a convivência com os vizinhos mineiros nem sempre foi pacífica. Iuna foi palco de disputa de terras entre Minas e Espírito Santo. Guerra do Contestado, que durou 50 anos. Iuna, que faz limite com Minas Gerais, já foi alvo de briga territorial com Minas Gerais? Sim. Por quê? Porque a divisa entre o Espírito Santo e Minas, aqui na região de Minas, com Iuna, começava no Rio Zé Pedro, que naquela época da construção da estrada tinha o nome de Rio Guandu. Descia por esse Rio Guandu, que hoje chama-se Rio José Pedro, até desaguar no Rio Mainazu, que hoje é conhecido como Manhuaçu, que por sua vez deságua no Rio Doce, percorrendo pelo Rio Doce, divisando com o município de Linhares, com o distrito de Linhares. Este era o município de Rio Pardo. E houve, lá pelo 1912, uma tentativa de Minas de chegar até o Lagoão, conforme eles diziam, que era avançar tomando terras até um porto de mar. Então formou-se uma região contestada dentro do município de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo, na tentativa de preservar essa terra para o estado do Espírito Santo. O governador do Espírito Santo criou, desmembrando do município de Rio Pardo, o município de Marechal Hermes. Porém, a força política, a força militar mineira era muito superior à do Espírito Santo, e o Espírito Santo teve que ceder. Perdeu o território. Perdeu o território, que hoje compreende os municípios de Lajinha, de Mutum, Conceição do Capim, Conceição do Ipanema, todos os municípios que ficam à margem do Rio José Pedro. A cidade do café, como é chamada, produz uma média de 350 mil sacas por ano. A produção cafeeira é a principal fonte da economia e responde por 72% da produção rural. Até onde os olhos podem alcançar, tem lavoura de café. Um imenso tapete verde que sobe, desce, contorna as montanhas. Foi por aqui que a cafeicultura iniciou uma revolução mundial. Nesse momento, foi criado toda a cadeia produtiva do café. Nós não tínhamos aqui, até a vinda do IBC, nessa época, o comércio de café era feito em Alegre, Guaçuí, Cachoeiro e outras questões. Não tínhamos agência financeira. Então, a partir desse momento que houve aquela explosão assim, no cultivo do café, que financiamento e tal, foi começando a montar toda a estrutura. Aí já viemos a estrutura na área de insumos, né? As empresas de insumos vieram se instalando, né? Daí a pouco foram iniciando os comércios de café, né? Foram abrindo. Hoje nós devemos ter talvez 15, 20, 30 comércios. Hoje talvez seja a segunda praça ou terceira praça de café do estado do Espírito Santo, em comércio de café. Então, e foi se estruturando todo o procedimento da assistência técnica. Então nós passamos por esse momento que foi importante, que o café deixa de ser plantado de morro acima e tal, e começa a introduzir variedades produtivas, e já com os espaçamentos, com novos pacotes tecnológicos. Então foi um momento que se consolidou realmente o Pacto Cafeeiro aqui na região. Evidentemente que outros assuntos, na época não se tinha tanto a preocupação com a questão ambiental, né? E essa implantação também, ela trouxe problemas, né? Ela trouxe alguns questionamentos, questões ambientais. As nossas reservas florestais, elas foram também se substituindo pelo café. Mas
a pujança do café entrou nesse período aí. Aqui tem quantidade e qualidade. O Café das Montanhas vem conquistando importantes prêmios em concursos nacionais e internacionais. Você falou que produtores de Una têm recebido prêmio pela qualidade do café. Quais são os destaques para isso? Bom, aí nós temos vários prêmios discutindo de concursos de várias modalidades aí no Espírito Santo, né? Que foi da Tristão, da UCC e tal, e vários concursos os produtores têm participado, né, desses concursos. E uma coisa interessante que aconteceu também nesse segundo momento que teve lá, é que vários produtores estão também na região começaram a agregar valor ao café. O que é? Como é que é? Começar a torrar, moer e comercializar. Hoje nós temos umas 3, 4 empresas, produtores que estão comercializando esse café e produzindo cafés de excelente qualidade e está colocando aí no mercado. Isso é um avanço muito grande também para a região. O senhor falou do selo ou de um programa Café das Montanhas? Tá, o programa Café das Montanhas, ele teve essa contribuição. Ele trabalhou produtividade através de variedades melhoradas, né? E trabalhou a qualidade, onde foi introduzido aí o cereja descascado. E hoje nós temos café produzido debaixo de estufas, com secadores. Então os cuidados pós-colheitas foram muito importantes e foram intensificados nesse período, desses últimos 8, 10 anos para cá. Porque também houve a contrapartida da iniciativa privada. Quem estava ganhando pagou-se um melhor preço por isso aí. Isso foi um trabalho também das montanhas aqui do Espírito Santo e das montanhas aqui de Minas Gerais, que é o café Matas de Minas, ele foi criando, regionalizando os cafés. Mais de 90% da produção de café vem da agricultura familiar, como na casa do seu Antônio Batista. Na enxada e no suor, ele sustenta a família. A rotina é pesada, mas do alto da lavoura vem a recompensa diária. Contemplar o horizonte que se perde na paisagem do Caparaó. Esse pedacinho quase no céu, ele não troca por nada e tem seus motivos. Terra boa, que planta para plantar sem adubar, dá muito milho, dá muito feijão. Tudo planta, colhe sem adubar, sem nada, sem veneno. Acostumei aqui mesmo, agora só digo o homem mandar embora mesmo, mas ele não vai mandar mesmo. Se os tapetes verdes atraem a atenção do seu Antônio, que tem essa vista todo dia, o que dizer dos visitantes? O processo de produção do café tem se transformado em produto turístico. Exemplo disso é a família Teeiro, que trabalha na cafeicultura há mais de 100 anos. Uma história que pode ser revivida por quem visita a Casa do Café Teeiro. Liliana mostra a máquina de costura usada pela avó. E também ferro de passar roupa que era aquecido com brasa, as balanças e até um rádio. Tudo muito diferente da tecnologia dos dias atuais. São muitas peças aqui que foram usadas pela família? Foram, principalmente essa chaleira que era do meu tio, aquela lá era da minha mãe e tem um rádio também que era da família também. Sem contar os moinhos, né? Eram usados para o café? O café, que eu tenho o macebo, que o macebo era da minha tia, que foi doado pelo meu pai, que o meu pai também foi usado na época que ele casou. Quer dizer, quem vem aqui acaba tendo um pouco de contato com essa história, né? Com certeza. Se a ideia era oferecer um café com história, a família Teeiro alcançou o resultado. Já tem clientes fiéis, como a empresária Tereza Parreira. Quando eu vou a Belo Horizonte, eventualmente a gente vai de 2 em 2 meses, eu paro aqui porque eu achei esse lugar assim super aconchegante, gostoso. A proposta deles é muito interessante. Essa proposta de usar todo o material, inclusive os dormentes, as coisas antigas da casa, e manter uma história familiar. Acho isso muito gostoso. E o lugar ficou lindo, de um bom gosto, fora de sério. O café é super gostoso. Muito bom. E está num lugar bem estratégico. A gente deixou de parar em outros lugares para parar aqui, porque aí ficou aconchegante, ficou gostoso. Quer dizer, além de fazer um lanche, entra em contato com a história. Em contato com a história. Ela atende super bem. Se você perguntar, eu sou muito perguntadeira, né? Se a gente pergunta, eu sou curiosa. Perguntar, ela responde. Ela me contou a história toda. Então, eles atendem muito bem. Isso é importantíssimo nesse ramo. Isso é turismo, né? Isso é turismo. Mas não é só a lanchonete que atrai a atenção dos turistas. Tem gente que nunca viu de perto um grão de café. Tem gente que nem conhece o pé de café, o próprio grão do café.
Aí as pessoas querem conhecer, querem saber de tudo. Quer saber de tudo, a gente leva na lavoura, leva no processo do maquinário, como que é secado o café, até chegar na torrefação, até chegar na casa do consumidor, né? A produção da família Teeiro é exemplo na região. Com a participação em concursos de qualidade do café, chegou a vender uma saca por R$ 1.600. O preço médio é R$ 200. Além disso, a fazenda teve sucesso na agregação de valor ao produto. Em vez de entregar o café in natura, nas sacas, desenvolve aqui mesmo todo o beneficiamento. E a fazenda, além de apresentar o café, acabou também vendendo outros produtos, né, feitos aqui. Com certeza, a gente vende o nosso fubá aqui, que a gente tem um moinho de pedra, a gente vende o feijão que é colhido na fazenda e vende artesanatos aqui da região do Caparaó aqui, né? Quem também usou a criatividade para incrementar a renda da propriedade rural foi a dona Madalena Emerick. Enquanto a família produz o tradicional café, ela planta flores e aproveita o potencial do clima e do solo do Caparaó. São 6 hectares destinados à floricultura, com 15 espécies diferentes. Aqui sim, tudo são flores e exóticas. Dona Madalena, por que essa opção em cultivar flores que a senhora chama de exóticas? São flores que têm uma durabilidade muito grande. Elas duram na jarra de 15 a 20 dias. No floral, como arranjo floral, né? Que elas são colocadas em floral, se molhar também de 2 em 2 dias, com meio copinho de água, ela vai durar também aí 15 a 20 dias. Que espécies são essas? Essas são espécies tropicais. São das nossas matas tropicais, que vêm desde o norte do Brasil, né? Da Costa Rica, e da Colômbia, das matas tropicais mesmo. E eu comprei todas as mudas, para mim vieram do Nordeste, de Alagoas, de Recife, da Bahia. Eu adquiri todas as mudas de lá. E no caso, a senhora tem mercado para isso? Nós estamos, por enquanto que eu estou começando a colheita agora, a gente está vendendo em Manhuaçu, Lajinha, mas assim, não temos ainda entrega em grande escala. Estamos entregando assim, fazendo arranjos em casamentos, festas, arranjos para vitrines de lojas, consultórios médicos. Então a gente faz assim assinaturas mensais e entrega os arranjos. E qual é a tradição de cultivo da família da senhora? Ninguém mexe com flores. Eu simplesmente estava assim, eu me aposentei, né? Eu era funcionária do Estado, me aposentei e resolvi mexer com flores, porque eu tive muitas amigas lá em Manhuaçu que mexiam, e entrei na associação delas e estou aí cultivando as flores. A família trabalha com silvicultura e café? Sim, café, pecuária, né? Bois, vacas. E eu saí para o lado das flores. Diversificar, né? Diversificar, com certeza. A senhora acredita que essa pode ser uma potencialidade da região? Eu acredito muito no mercado. Eu acho um mercado muito promissor. E nós somos, da associação em Manhuaçu, nós somos 46 sócias. Todas nós temos uma média assim, entre 1 hectare até 6 hectares. Eu sou a que tem mais plantas. Nós estamos com 6 hectares já. Quantas espécies a senhora já está cultivando? Eu tenho umas 12 espécies de helicônias, né, o antúrio, e trabalho também com o copo de leite. Estou com 6.000 plantas de copo de leite. Iuna está entre as 11 cidades que compõem o entorno do Caparaó, no Espírito Santo. Uma região em que a natureza reina majestosa, com montanhas, vales, florestas, trilhas, pássaros, frutas, flores, rios e cachoeiras. O Parque Nacional do Caparaó fica entre Minas Gerais e Espírito Santo e abriga o 3º maior pico do Brasil, o Pico da Bandeira, com 2.891 metros de altitude. O escritor Roner Padilha garante que a maior parte do parque e as maiores riquezas pertencem a Iuna. Qual a participação do município de Iuna no Parque do Caparaó? Olha, a participação, no nosso entender, evidentemente, é total, né? Porque nós estamos na vertente
de frente para o sol nascente, mas também participamos do outro lado, de frente para Minas Gerais. Então, apesar de haver uma certa rivalidade entre os municípios, Iuna ainda é o que tem maior participação no nosso entendimento. Quantos por cento do parque estão em Iuna? Nós acreditamos que mais de 40%, porque nós temos um pedaço virado para o mar e temos um pedaço virado para Minas Gerais, que é onde aconteceu exatamente o movimento da guerrilha. Sobre ainda o Parque do Caparaó, o que o visitante que quer fugir da cidade grande encontra aqui em Iuna? Bom, aí nós temos a região e cada município tem a sua particularidade. No caso de Iuna, nós já temos alguns estabelecimentos tentando se inserir nesse contexto, né? Nós estamos com produção de flores, nós temos pousadas já inseridas no projeto Cama e Café. E além das belezas naturais, que na minha opinião é o forte de Iuna. Quer dizer, nós temos paisagens que nenhum outro lugar tem, né? E essa paisagem sempre envolve o Caparaó. Envolve o Pico da Bandeira, a Serra do Caparaó. O município de Iuna é o único com o privilégio de você fazer um retrato em que você pega desde Espera Feliz e Dor do Rio Preto até Pequiá na BR-262. Então, eu acho que em termos de paisagem, a gente ganha de 100 a 0. Muitas cachoeiras ainda estão intocadas, têm difícil acesso. Para chegar até elas, só mesmo por trilhas, a pé. Mas é claro que o visitante não sai daqui sem matar a vontade. Tendo paciência para encarar uma estrada de terra, é possível visitar a Cachoeira das Andorinhas. Quem chega aqui não se arrepende da viagem. Água cristalina, verde profundo. A americana Raquel, que veio conhecer o Brasil com o marido Sebastião, que é brasileiro, se encantou. I love the cachoeiras. Quem passa por aqui deveria dizer mesmo obrigada por tudo, pelas pessoas que recebem com uma hospitalidade quase ingênua, pela beleza que encanta os olhos, pela oportunidade de ver animais silvestres, pelas frutas colhidas direto no pé, na beira da estrada. E se hoje reina a tranquilidade por essas terras, um dia isso já foi bem diferente. O escritor Roner Padilha explica que a guerrilha, que aqui no país fazia oposição ao regime militar, no contexto mundial, tinha influências da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi uma invasão muito forte e, na época, e hoje se reconhece que era uma luta internacional, não era a luta só do Brasil, quer dizer, era comunismo contra capitalismo, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, foi uma coisa muito forte, muito violenta, né? Isso pode ter moldado as pessoas de certa maneira, né? E quanto à presença dos guerrilheiros aqui, qual foi a interferência? Olha, a gente acredita que a interferência foi praticamente zero. Porque não mudou a cabeça das pessoas, as pessoas não deixaram de ser simples, de ter seu dia a dia, de viver. Apenas ficaram sabendo depois que houve a prisão. Depois que chegaram os militares, depois que o Exército, a Aeronáutica, Polícia Militar de Minas, do Espírito Santo, chegaram. Aí ficaram sabendo que se tratava de um movimento guerrilheiro. Quer dizer, o que antes era um motivo de medo, e talvez ainda seja até hoje, porque a exclusão, a solidão, o cerco que foi feito pela ditadura em cima dos focos onde se acreditava que existia resistência ao movimento militar, Iuna passou por esse processo e foi em São João do Príncipe, exatamente virado para o lado de Minas Gerais. Foi São João do Príncipe o primeiro núcleo de guerrilha. O seu Elias Rossi, que hoje tem 82 anos, conheceu os guerrilheiros. Na época, ele nem tinha noção do que era o movimento e custou a entender a atitude dos homens que se escondiam na mata. De vez em quando a gente encontrava com um homem lá naquelas cabeceiras de coco com um aparelhozinho no ouvido escutando. E eles escutavam o quê? Não sei o que ele escutava, que ele estava comunicando com algum lugar, né? E a gente chegava a conversar com ele, nós estamos aqui fazendo uma roda aí, olhando essas pedreiras, se tem minério aí, dava uma desculpa e desculpava com a gente ali e ficava por ali mesmo. E quando o exército baixou aqui, os moradores ficaram com medo?
ficaram com bastante medo. E muita gente ainda hoje tem receio de falar no assunto. Quando o carro da nossa reportagem começou a circular pela vila, as ruas ficaram quase desertas. Tem umas pessoas antigas que não gostam nem de falar no assunto. Por quê? É porque esse negócio de comunista, né? O pessoal fica assim, achando que comunista era coisa do outro mundo, né? E na verdade não era, né? Tinha medo, né? Tinha medo. A intenção deles era chegar e tomar lugar, né? Mas a gente, na época, a gente nem imaginava que poderia ser assim. A Pedra da Água Santa é um local místico que recebe fiéis católicos de todo o Brasil. O pesquisador José Olímpio conta que o local se tornou conhecido por causa de um padre que morreu aos pés da rocha. Além dos pontos positivos, Iuna também foi conhecida nacionalmente pelos crimes de mando. Na opinião do senhor, eles já estão superados? Já estão superados. Hoje reina a paz, inclusive a gente vê as casas, existe uma religiosidade que a população quer mostrar. Sim, existe uma religiosidade muito grande aqui e um fato curioso que eu gostaria de registrar, que contribuiu para essa paz, aconteceu ainda há muitos anos. Foi que surgiu a história da própria Água Santa. As pessoas cometiam os crimes e, naquele desespero de sentir ter perdido a salvação, ele continuava matando, mandando matar e tudo. Então, determinada época, encontraram o Frei Bento de Gênova morto dentro, assim, na fenda de uma pedra existente na Água Santa. Mas não é só pela Água Santa que Iuna tem fama. Em 1997, a cidade ganhou repercussão nacional por um fato inusitado, estranho, macabro. Quem nunca ouviu falar do chupa-cabras? A suposta aparição de um ser estranho que chupava o sangue das cabras. Marcelo, Jefferson, Denerval e Felipe eram crianças, mas lembram do caso. Você tinha medo? Eu era bem mais novo e sempre o pessoal ficava falando que ele assustava os meninos. Quando os meninos saíam da escola, assustava eles, mas eu tinha um pouco, não é muito medo, não. Se escondia debaixo da cama? Não. E você tinha medo? Eu tinha, né? Era pequeno. Tinha só 4 anos. Eu tinha que esconder embaixo da cama. Eu tinha muito medo, se escondia. Assustava muito aí a gente. E alguém viu o chupacabra? Tem umas pessoas que falam que viu, mas eu mesmo nunca vi, não. E como é que ele era? Eu não sei, faz um desenho que tipo um lobo, sei lá, com as garras, muito feio, mas eu nunca vi pessoalmente. E o pessoal falava que ele vivia aqui em Iuna? Vivia aqui em Iuna, eles falavam, mas eu nunca vi, não. A escritora Dora Emerick garante que o bicho estranho começou a aparecer na fazenda dela. Sobre o assunto, ela até escreveu um livro. Na ocasião, o lugar que houve maior destaque foi aqui no Espírito Santo. Começou por acaso, fatos, né? Foram fatos um atrás do outro. E eu tenho uma fazenda, já morei 45 anos lá, tem 5 que estou morando em Iuna. E morava lá, era supervisora da escola, era psicóloga lá também. E começou a acontecer assim, cachorro latindo muito. E, de repente, meu marido não entendia por que de noite aconteceu isso umas 2 noites. Na terceira noite, quando ele foi olhar o que era, apareceram umas 5 ovelhas mortas no pomar. Só que as ovelhas estavam mortas do mesmo jeito. Elas estavam com o pescoço cortado, como se fosse um bisturi, de um lado, e a barriga também, né, da ovelha cortada como se fosse um bisturi, e ela parecia que o sangue tinha sido chupado pelas tripas que estavam saindo e tudo. E a ovelha seca, as 5 do mesmo jeito. Então, meu marido chegou e falou, auxiliador, foi um cachorro estranho, alguma coisa, porque ele chupou foi o sangue. E daí nós começamos, né,
apareceu naquele dia a ovelha, aí apareceu no alto da mata, que a gente tem também a outra lavoura lá em cima. Aí um empregado nosso chegou correndo, que tinha visto um bicho estranho, cabeludo, não sei o quê. E à noite, era aquela, fechava-se tudo e os meninos da escola pararam de ir. A cidade, o lugarejo ficou deserto. E durante muito tempo ganhou repercussão na mídia. Na mídia, muito, e até hoje, assim, algumas pessoas vão lá para ver o local, para ver o que aconteceu. E eu levei 3 anos pesquisando e escrevendo esse livro. Eu lancei o livro em 2000, né, no Armazém de Ideias, em Belo Horizonte, foi a editora, num mega lançamento também. E repercutiu muito lá, várias pessoas se interessaram também em ficar sabendo. E a Fazenda ficou agora com essa história marcada. E o que eu observo, bom, eu não vou contar o final, né? Estou dando um livro para vocês lerem. Foi todo um mistério para mim também, porque na realidade nós não ficamos assim, com certeza de o que tinha acontecido, porque foi da mesma forma, todo o ataque foi da mesma forma. Inclusive, uma das ovelhas que foi morta, ela estava grávida, estava esperando um cabritinho. E a figura aqui, o lobo, ou não sei, o que atacou, puxou a bolsa para fora e puxou o sangue dos fetos também. Então, depois desse dia, nós colocamos uma guilhotina para ver se pegava com uma ovelha, assim, só para chamar de chamarisco, e cada noite ficava um empregado esperando. Mas nós esperamos mais de 30 dias, não apareceu mais. Aí acabamos com a guilhotina, acabamos, né, tirando a ovelhinha de lá e nunca mais tivemos notícia da história. Com os mitos e lendas, com a realidade marcada pelo trabalho no campo, Iuna é assim, um lugar ideal para curtir o frio clima de montanha com o calor de uma gente hospitaleira. Iuna é uma cidade excelente, acolhedora, é uma cidade com clima fantástico, com uma população maravilhosa, sabe acolher quem vem de fora. A tranquilidade que nós temos aqui, um povo hospitaleiro, nós temos um comércio muito bom, nós temos escolas muito boas. Eu gosto muito daqui, não troco Iuna por nada. Quem quiser conhecer é só vindo aqui mesmo. Sem contar que o forró é a nossa tradição, né? Eu não tenho vontade de sair daqui de Iuna, não. Eu gosto de Iuna. Ih, adoro.